Olá, meu irmão, seja bem-vindo à nossa casa por meio deste vídeo. Né? Eu me chamo Rômulo, eu sou consagrado na comunidade de Aliança com promessas temporárias. Né? Sou esposo da Glauciane. Hoje, né, na comunidade, eu estou no serviço do Celeiro de Pastoreio e nós vamos partilhar um pouco, né, para você que nos assiste, sobre um pouco do nosso caminho de discernimento, né, aquelas partes mais importantes do nosso caminho de discernimento, né, na nossa vida toda ao matrimônio, né, a esta vocação tão bela ao matrimônio, a esse estado de vida fantástico. Né. Sou muito feliz, sou casado, né, sou muito feliz, tenho minha esposa, né, esposa que Deus escolheu, que Deus sonhou para mim. Mas voltando um pouco, né, um pouco da minha história, um pouco daquilo que são traços da voz de Deus, né, são traços também da escolha de Deus para mim. Eu fui criado por uma família onde meus pais eram batizados, meus avós também, mas eu não recebi nenhuma criação, nenhuma educação, né, cristã, católica, da minha família, né. Eu fui receber esta catequese, né, no colégio, né. Eu estudei em um colégio católico, graças a Deus, onde lá eu pude aprender um pouco sobre os fundamentos da fé, aquilo bem simples, né? Aquele mais básico da nossa vida, do catecismo, né? da primeira Eucaristia. Né? E também lá, onde eu tive minha primeira experiência com Deus, que foi uma experiência com o Senhor Eucarístico. Né? Foram em algumas missas onde eu ia experimentando esta graça de Deus. Sabe? E com o tempo, né? O tempo foi passando e eu fui perdendo um pouco. Né? Jovem, querendo experimentar muitas coisas, me perdi um pouco, né, de Deus, acabei esquecendo de Deus, na verdade, e focando em outras coisas, né? Foquei muito em esporte, foquei muito em amigos, em brincadeiras, né? Como qualquer jovem, né, com uma vida comum. E com 17 anos, né, em dezembro de 2009, né, eu conheci a Glauciane, né, por meio de um amigo que nos apresentou, né, e a partir dali nós não ficamos, né, eu fiquei surpreso comigo mesmo, porque nós não ficamos, né, nós não vamos aqui e vamos ver, né. Nós conversamos, acho que por 10 dias. Nós conversamos por 10 dias ou um pouco mais, até que houve o primeiro beijo e a partir dali não houve pedido. E nós estávamos namorando. Eu tinha 17 anos, a Glauciane tinha 15 anos. E a partir daí nós namoramos, né? De 2009. E eu vou deixar a Glauciane falar um pouco, para ela falar um pouco da vida dela também, até este ponto, né? Bom, eu fui não criada com meus avós, né, mas assim, em relação à vida cristã, né, até o entendimento da vontade de Deus, né, do temor a Deus, foi por meio dos meus avós, né, que eles me levavam para a igreja, eles me levavam, né, para as novenas que tinham e tudo. Então foi cultivado isso por meio dos meus avós, não por meus pais, enfim. Pouquíssimas vezes, né, minha mãe ensinou alguma oração, coisa assim, mas mais mesmo foi pelos meus avós. E daí foi crescendo dentro de mim essa vontade de corresponder a Deus, né? Corresponder àquilo que Ele deseja e sonha para mim, mesmo eu não sabendo naquela época o que Deus queria para mim. Mas a certeza que eu tinha é que eu quero viver a vontade de Deus. E isso nova, né? Criança, não tinha assim esse pensamento em casamento e tudo. Então, ainda criança, assim, entrando já na pré-adolescência, para mim eu acreditava que eu ia ser freira, né? Como eu não tinha nenhum pensamento em casamento e tudo, e como eu tinha esse desejo de viver a vontade de Deus, tinha essa certeza que a minha vida era corresponder ao amor de Deus, corresponder a Deus. Então, eu pensei que iria ser freira, mas eu não prossegui, né, de algum vocacional específico e tudo. Só me passava na cabeça. Enfim,
fiz minha primeira Eucaristia e tudo, mas depois da minha primeira Eucaristia eu me distanciei mais da igreja e tudo, né? Não cheguei nem mais, de jeito nenhum, assim. Foi quando em 2008 eu tive uma experiência muito forte com o amor de Deus, né? Com a misericórdia de Deus, por meio de uma aula de religião no colégio. Então, a partir dali, foi um despertar para mim, né? Assim, do amor de Deus e da sua misericórdia. Em 2009, no começo de 2009, eu entrei no Crisma, né? Então, estava mais ativa, assim, questão, né, da igreja, tinha grupo jovem, então eu estava mais participante, né, assim, mais ativa no momento. E em 2009, né, finalzinho de 2009, por meio, né, de um amigo, como o Romulo falou, eu conheci. E uma coisa, assim, que eu queria frisar, assim, lembrar, é que quando esse nosso amigo falou do Romulo, né, fez toda a propaganda dele e tudo, né, em casa, né, antes de dormir, né, eu fiz uma oração, né, a Deus, assim, fiz um pedido, na verdade, de que se o Romulo, né, fosse realmente aquilo que ele pensou para mim, né, Deus pensou para mim, se ele fosse um bom namorado, um futuro bom esposo, né, que tudo se encaminhasse para o bem, né, assim, que desse tudo certo, que caso contrário, se não desse certo, eu ia entender que não era da vontade de Deus, né, namoro, enfim. E pela graça de Deus, realmente, foi dando certo, né? Mesmo a gente nem conhecia a comunidade, né? Nem nada. Eu só participava do grupo jovem, o Romulo também me acompanhava e tudo, mas não tinha muito interesse, assim, né? Do grupo jovem e tal. É interessante nesse ponto da providência de Deus, né? Eu falo para a minha vida, né? Para nós, com certeza, porque a partir dali Deus já começava a caminhar junto conosco, só que a providência de Deus para a minha vida, porque Deus era para mim algo inerte, né? Deus para mim até poderia dizer que existia, porém eu não conseguia tocar. E como Tomé disse, né? Se eu não consigo tocar, né, eu não consigo crer, né? E com isso, Deus para mim era algo que os outros viviam, mas que eu não viveria, em que eu não queria relações com Deus, com esse Deus, eu não queria relações com igreja, né? Eu não queria relações com religião, com grupo, né? Simplesmente não queria. Nesse tempo, o que eu queria era estar com a Glauciane, né? Como ela disse, tinha um grupo de jovens, dentro da turma de crisma dela, tinha esse grupo de jovens. E ela ia, e eu acompanhava, era na capela, no bairro que ela morava, e eu acompanhava, mas eu ficava lá no fundo, né? Os coordenadores tentavam me envolver, a Glauciane tentava me envolver, e eu não quero, não vou, né? Fazia cara de mal, cara de emburrado, né? Mas foi algo muito importante na minha história de vida, né? Foi algo muito importante porque aí Deus começou a se fazer presente na minha vida, né? De uma forma mais direta, Deus sempre esteve, logicamente, mas de uma forma mais direta, Deus se fez presente na minha vida por meio da então namorada, né? Por meio da Glauciane, que foi me levando. Não queria, mas ela me levava e eu ia. Por quê? Porque eu queria estar com ela, né? Meu desejo era estar com ela. Até que no ano seguinte, né? Continuando, né? No ano seguinte, a Glauciane fez um seminário de vida. Foi em 2011 eu fiz seminário de vida na Espírito Santo. E a partir desse seminário de vida, que foi um seminário de vida lá na capela, onde ela já tinha um grupo de oração, foi um seminário de vida para aquele grupo de oração, não foi? Foi, para o grupo jovem. E a partir daí ela começou a ser mais ativa, né? Tanto na capela quanto no Shalom, né? De um certo modo. E o sentimento que eu tinha era que Deus estava roubando ela de mim, né? Deus estava roubando ela de mim. Até que chegou um ponto desse namoro, eu já 18, 19 anos, né? Glauciane com seus 17, onde eu cheguei e disse, olha, você vai ter que escolher ou uma coisa ou outra, né? E logicamente ela escolheu por Deus, né? Eu fiquei, vou sofrer, não sei o que, mas eu não quero saber, né? E nisso, fui nos meus sofrimentos, né? E a gente ainda continuou a conversar, mesmo que menos. E nisso tudo,
né, nos anseios de querer conversar com ela, né, porque meu interesse era unicamente ela ia me falando que queria meu bem, né, que queria que eu fosse um bom homem. E certo dia eu lembro que eu estava muito desesperado, muito agoniado, e a Glauciane foi mandando umas mensagens que diziam como que se rezava, né? Como que rezava, né? Mais uma vez a providência de Deus, né? O cuidado de Deus por meio da vida da Glauciane, né? Ela me evangelizou aí, né? Desde a escolha dela por Deus, ela já ia me evangelizando sem eu compreender. E ela também me ensinou a rezar, né? Ela mandou as mensagens de como fazer uma Lexio Divina, né? Eu não sabia nem o que era Lexio Divina, mas eu fui, porque eu não via, eu estava muito angustiado, eu estava muito solitário, né? Não sei dizer se era depressivo, não era, né? Mas eu creio que a minha autoestima estava muito baixa, né? Nesse tempo também eu fui perdendo muito peso, porque eu ia afogar minhas mágoas nos treinos, que eu jogava handball, e na academia, né? Graças a Deus era nessas coisas. E foi um tempo que eu emagreci bastante, né? Fiquei cara de sofrido, tudo isso. E foi culminando também com o falecimento do meu avô, né? Onde eu fiquei muito sensível, e a Glauciane, ela me fez um convite de ir para um evento, né? No Val das Tribos, que foi em dezembro de 2011. E ali eu consegui novamente experimentar de Deus, né? Experimentar da graça de Deus em uma adoração. E após essa adoração, silenciosamente, né? Após essa adoração, eu parei de falar um pouco com a Glauciane sobre Deus. Mas eu passei a viver um pouco, né? A vida em Deus, né? Eu senti o desejo de me confessar, senti o desejo de ir à missa todos os dias, né? Nesse tempo eu trabalhava de madrugada, então eu saía do trabalho, 6 horas da manhã, e ia para a missa, com o desejo de aprender sobre esse Deus que tinha falado comigo. E com isso fui vivendo, né? Fui mais uma vez experimentando de Deus pela Eucaristia, né? Pela Eucaristia. Até que, em certo momento, acho que foi em fevereiro, foi? Que a gente voltou? Final de janeiro. Final de janeiro. Final de janeiro, né? 2012. Conversando, final de janeiro de 2012. Decidimos voltar, mas com um certo convite, né? Um convite para eu ir para o grupo de oração. Eu, com muito medo, ainda consegui enrolar um mês, graças a Deus. E com isso, após isso, eu fui para o grupo de oração, né? No Shalom. E o interessante é que ao entrar naquela casa, né? É uma experiência que eu tive, que ao entrar naquela casa, eu tinha a certeza de que ali seria a minha casa, né? Não sabia que certeza era essa que vinha no meu coração, mas eu tinha esta certeza, né? E nosso namoro foi se desenrolando, né? Glauciane já era vocacionada, entrou no vocacional em 2012, não foi? Isso, não, era vocacional. Ela entrou no vocacional em 2012 e eu ingressei na obra, né? Com isso, né? Vivi meu seminário de vida, tive minha experiência com Deus, e após isso Deus transformou tudo, né? Fantasticamente, Deus transformou tudo, né? E eu ia vivendo com tudo, né? Com muita intensidade a minha vida na obra, né? Em 2013, né? Eu ingressei no vocacional, a Glauciane continuou, né, no vocacional, e continuamos vivendo até 2014 nós ingressarmos, né, na comunidade de aliança, entramos no postulantado juntos. Isso. Em 2014, né, quando a gente ingressou, pra mim era normal e tudo, né? Só que foi criando, né, assim, no nosso namoro, na verdade, se levantando algumas feridas, algumas carências e tudo. E chegou um momento que o Rômulo quis terminar o namoro. Então, eu não tinha o que fazer, né, vamos dizer assim, não tinha o que fazer. Eu não ia obrigá-lo a namorar comigo, né? Então, eu acolhi a sua decisão e a gente terminou o namoro. Claro que isso tudo, né, levando para os formadores pessoais e tudo. E a gente terminou o namoro. Passamos 8 meses, né, exatamente, afastados. Depois desses 8 meses, a gente voltou a conversar e tudo. E foi quando decidimos voltar a namorar, né? Levamos novamente os nossos formadores e tudo. E realmente, pelo menos na minha parte, né, minha formadora pessoal, eu lembro muito bem que ela me perguntava, né, se era realmente isso que a gente queria, né?
voltar. Porque naquele momento o que a comunidade nos orientava era, como a gente já tinha voltado, era terminar, né? Então, mas a gente, naquele momento a gente não quis acolher, né? Então a comunidade, como mãe, né, pediu pra gente realmente silenciar, né? No sentido de que não divulgássemos e tudo, né? Nossa comunidade era bem ciente da nossa realidade. Então passamos 8 meses, né? Também nesse meio que escondidos, né? Esse namoro meio que escondido. E creio que foi, assim, Deus permitiu pra gente realmente tocar, né? Nessa questão da obediência, né? Do acolher a vontade de Deus pra nossa vida, né? Naquele instante, né? Como meio imaturos e meio de crianças mesmo, não queríamos acolher a orientação da comunidade, então sofremos as consequências, né? Durante esses 8 meses. Então, chegou um momento que a gente não aguentava mais esse escondido, né? E conversando e tudo, resolvemos, né, nos apresentar, né, como casal, nos apresentar para a comunidade e ouvir dela a orientação que ela nos desse. Se fosse para divulgar, né, o nosso namoro, ou se realmente a gente terminar e iniciar uma caminhada, né? E assim foi feito, né? Foi levado para o responsável local e tudo. E foi decidido que a gente terminasse e trilhasse um caminho, né? Discernimento e tudo, em vista a um namoro, né? Realmente a caminhada. E assim fizemos. Eu, particularmente, né? Toco nas graças, né? Do que essa caminhada nos proporcionou como casal, né? Foi um tempo muito fecundo, né? Foi um tempo que realmente a gente colocou Deus no centro do nosso namoro, né? Permitindo Ele nos conduzir, né? Não era mais a gente que queria fazer a nossa vontade e Deus teria que se adaptar a nós, mas não. Nós nos adaptamos, né? Nós acolhemos a vontade de Deus, né? Aquilo que Ele ia nos conduzindo, né? Então foi um tempo fecundo, apesar dos primeiros meses foi mais difícil, né? Pra pensar que ia ser liberado logo e tudo, né? Pelo histórico, né? Que a gente já tinha namorado e tal. Só que, na verdade, não foi isso, né? A gente passou 8 meses, coincidência também, 8 meses caminhando, né? Então, foi muito forte, né? A questão desses 8 meses, né? Quando, vamos dizer assim, completou os 8 meses, a gente foi rezar, né? E Deus foi bem concreto, né? Na palavra, a gente se emocionou muito. Eu lembro muito bem desse dia, né? A gente partilhava e chorava, né? Que era aquilo realmente que Deus queria para nós, né? Já em vista mesmo do matrimônio, né? Deus concretamente falava na sua palavra, né? Que o nosso amor era mais forte do que a morte, né? Então, é uma frase que sempre fica forte pra gente, assim, né? Nosso amor é mais forte do que a morte. E então, a partir dali, né? Nosso amor foi liberado e tudo. E já dentro de nós já tinha, né? Esse desejo de trilharmos, né? Esse caminho de noivado e tudo para o casamento. Já dali, né? Já colocava no nosso coração esse desejo. Mas com o tempo, né? E levando para as formações pessoais e tudo, pelo menos da minha parte, eu fui vendo que muitas coisas, né, dentro de mim, na minha história, muitas feridas foram se levantando, né, foram sendo reveladas, né. A partir do momento que a gente vai se aproximando de Deus, né, vai colocando a nossa vida nas mãos de Deus, Ele vai mostrando pra gente, né. Então, esse autoconhecimento é importante, né, é completamente importante para esse discernimento, né, do estado de vida, né. No caso, a gente tinha essa visão para o que era o matrimônio realmente para nós. Então, eu fui vendo que eu necessitava amadurecer algumas coisas, né? Crescer algumas coisas, algumas posturas, alguns pensamentos, né? Então, foi necessário esse período, né? Um tempo para ir dando passos, crescendo como mulher, como filha de Deus, né? E para aí depois a gente realmente, assim, não, é agora, né? Esse momento é propício para a gente realmente ir trilhando, conversando, né? Partilhando com nossos formadores que sim, é tempo, é isso que Deus quer para nós, né? Então foi um período que a gente foi dando passos, né, para ter esse entendimento de que precisávamos em algumas áreas crescer para dar esse outro passo. E também, assim, acho que é importante frisar bem, né? Em tempos de crise, em tempos de tempestade, né? A gente, de fato, silenciar em Deus, né? Silenciar em Deus. Eu, particularmente, eu aprendi isso na marra mesmo, né? Porque todo esse processo de término, né? De tudo foi em meio a uma profunda crise humana minha,
humana e vocacional, né? Humana porque muitas pessoas já ficavam falando em casamento e eu não sabia como reagir, né, aquelas pessoas. E na minha cabeça eu ficava, meu Deus, eu preciso casar, né? Sendo que eu também já estava no postulantado de primeiro ano vivendo uma crise vocacional, né? E vivendo também tudo aquilo que Deus ia mexendo dentro de mim relacionado ao autoconhecimento, né? Que a gente começa a trilhar de fato no postulantado esse caminho de autoconhecimento. E em meio a toda esta crise eu fui, eu quero terminar, eu não quero, né? Não quero mais namorar, não quero enganar, né? Mas eu estava enganando a mim mesmo, né? Estava enganando a mim mesmo, né? Da mesma forma que em crise terminei, em crise retornamos, né? Em crise sofremos, né? Em crise eu queria simplesmente pedir desligamento, já estava muito certo na minha cabeça, né? No postulantado de segundo ano, de pedir desligamento da comunidade. Mas, mais uma vez, né? A graça de Deus que agiu pela Glauciane de dizer, vamos para a célula, né? Já fazia uns 3 meses que eu não queria pisar no Shalom, pisar na célula. Queria conversar com minha formadora para pedir o desligamento, né? Mas a Glauciane sempre insistindo e eu a escutei, né? Nisso, acabou que só eu fui pro Shalom. Nesse dia ela não foi, né? Porque não pôde ir. E era uma assembleia onde o Moisés ia falando, né? Na oração eu ficava de olhos abertos, distante, me mexendo para todo lado, menos na oração, tentando fugir de Deus. Mas na formação, né, cada palavra que o Moisés ia falando, que era justamente sobre os conselhos evangélicos, né, a pobreza, a obediência e a castidade, aquilo ia vindo no meu coração como palavras de Deus, né? Palavras de Deus relacionadas ao tempo que eu estava vivendo pessoalmente, né? Ao tempo que estávamos vivendo enquanto namorados, né? Onde Deus ele me dizia claramente, né? Não tem como você ficar sem mim, né? E o seu lugar é aqui. Deus falava claramente, né? O entendimento que eu ia tendo pela formação. E Deus ia também falando, né? Eu te plantei aqui. E para tu seres pobre, casto e obediente, né? Eu me lembro muito bem que a partir daí, em que nós começamos a conversar, né? Assim, para buscar nos colocar de fato como filhos da comunidade, né? A comunidade também que é mãe, a comunidade que acolhe nossa vida, com tudo que a gente tem, com nossas potências, nossas qualidades, mas também com nossa miséria, né? A comunidade que nos acolhe, a comunidade que é a voz de Deus para nós, né? E isso foi salvífico na minha vida, né? Creio para a nossa vida, né? Que foi também um divisor de águas, que foi tudo que a Glauciane foi falando, de nos colocarmos dentro da comunidade, de trilharmos esse afastamento para discernir bem, né? Até voltarmos a namorar em 2016, né? Eu era discípulo, né, da comunidade, era discípulo de primeiro ano. E o interessante é que eu era imaturo, eu não sabia, né? Não tinha conhecimento da comunidade, eu já queria voltar e dizer, eu quero casar. Essa é a mulher da minha vida, né? Porque Deus ele já tinha falado tanto, né? Deus ele já tinha falado tanto, né? Sobre a Glauciane na minha vida. Não somente em orações, mas em todos os sinais, né? Porque Deus fala também para nós, né? No sobrenatural que habita no natural, né? Os sinais de Deus, eles se dão a nós. Deus ele se dá a nós também naquilo que é natural. E Deus fala a nós também naquilo que é natural, né? E nisso, eu já queria trilhar, só que aí falaram, não, espere, né? Até 2018. Em 2018 a gente iniciou, né, o processo para noivar e casar, né? No final de 2018 a gente mandou carta. Em março de 2019 foi, né? A gente recebeu, no caso o Romulo recebeu a resposta, né? Positiva, né, para o nosso casamento e tudo. E em março de 2020 a gente casou, né? Esse ano a gente já fez 1 ano de casados, né? E o quanto Deus, né, foi cuidando na nossa vida durante, né, o noivado, né, os retiros, nos revelando também ainda mais a seriedade do matrimônio, o que é o matrimônio, como deve ser vivido, como, né, deve ser o nosso olhar diante de Deus, né, na vivência, né, no doar-se, né, de buscar fazer o outro feliz, né, de gastar a nossa vida para o outro, né. Então, nesse ano, né, de 2021, a gente recebeu, né, um presente de Deus, né, nosso primeiro bebê, mas nosso Senhor, né,
nos pediu de volta esse presente, né? Mas com a graça de Deus, né? É no tempo dele, a gente entende isso, né? A gente acolhe, né? Essa vontade de Deus para nós, recebendo todas as graças, né? Todas as bênçãos que vem junto, né? Dessa oferta que fizemos. E o Senhor, ele me falava muito claramente, né? Me lembrava muito de Jó, quando fala Deus deu, Deus tirou, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Diante de todo esse movimento do nosso Filho que hoje intercede por nós no céu, Deus, ele me colocava nesse movimento de louvor, né? De um louvor mais silencioso e de um louvor que me ajudava também a cuidar da Glauciane, né? A cuidar da Glauciane e sofrer junto, né? Sofrer muitas vezes junto, mas buscar cuidar, né? Buscar amar também a ela nesse tempo, né? Em que nós vivemos. E com isso eu também fui vendo, né? Fui provando aquilo que é concreto, né? Que o matrimônio, ele é de fato uma escola de fé, né? Ele é uma escola de fé onde nós experimentamos da graça de Deus, né? Na alegria, na tristeza, né? Como nós prometemos diante de Deus nos nossos votos matrimoniais. E assim, para encerrar, né? Eu gostaria de frisar uma coisa que é bem interessante, assim, que a gente traz até hoje, né? É um dos frutos, né? Que a gente colhe, assim, da nossa caminhada, né? A questão de... A gente tem um caderno do casal, né? Que desde o namoro, né? Durante também o noivado, agora no casamento, a gente tem esse caderno. Onde a gente... no caso, eu que escrevo, geralmente. Aquilo que Deus foi falando para nós. Porque a letra dela é bonita, meu povo. A gente... eu anoto, né? Aquilo que Deus foi falando para nós, né? Desde as canções, as moções, as palavras, né? Eu anoto tudo, assim, justamente pra gente... Vem da condução de Deus para nós, né? Que possamos testemunhar... através do nosso matrimônio, através da nossa vida, como casal, né? A questão de buscarmos viver a vontade de Deus, né? E assim, testemunhar para o mundo, testemunhar para outros casais do mundo, né? Que não tem experiência com Deus, que não tem Deus como centro, né? Do matrimônio, da relação deles. Então, por meio da nossa vida, né? Não somos os melhores, né? Somos os piores, os miseráveis, né? Enfim, pecadores. Mas aqui acolhemos, né? A súplica de Deus, né? O pedido de Deus para testemunharmos. E aqui estamos para falar, né? Deste amor, dessa misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nossa história. É isso, meus irmãos. Agradecer, né? Primeiramente a Deus, né? Depois ao Padre Cledson, que nos fez esse convite por meio da Glauciane, né? Padre, muito obrigado, né? Por esta graça que é partilhar do nosso matrimônio, partilhar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus conduziu para as nossas vidas. E shalom. Muito obrigada. Tchau.